Representar o Brasil num campeonato mundial é o sonho de muitos esportistas. Vencer e conquistar uma medalha é um privilégio para poucos. Meus convidados de hoje são dois exemplos de atletas vitoriosos. No Receita para Dois essa semana, véspera dos Jogos Pan-Americanos, eu recebo o judoca Rogério Sampaio e o velocista Robson Caetano. Rogério Sampaio nasceu em Santos, São Paulo. Recebeu o prêmio da Federação Internacional de Judô como o melhor judoca do mundo no ano de 1992. Robson Caetano nasceu no Rio de Janeiro. É recordista brasileiro do Sul-Americano nos 100 metros rasos com a marca de 10 segundos cravados. E para mim é um motivo de grande prazer receber vocês dois. Sou fã de vocês. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de estar aqui. Rogério, obrigado. Não, dá um abraço aqui. Obrigado. Nada, que isso. Agora é o seguinte, vocês tenham liberdade. Eu sei que o Rogério tem muita história do Robson. O Robson tem muita história do Rogério. Então vocês fiquem à vontade. Não, assim, também não é assim, né? A gente vai. O Robson estava meio preocupado. Forma... Não, a gente não vai tentar. Não, só um pouquinho, não, mas o Robson a gente só tem coisa boa para contar. Só coisa boa. Só coisa boa. Tipo, olha só, quem vai tomar vinho, vocês dois? Você toma um vinho para me acompanhar? Eu tomo vinho para me acompanhar. O Robson? Eu vou ficar no suquinho. No suquinho. Suquinho de maçã. Que beleza. O esporte é assim. Quando a gente está se aproximando de um Pan-Americano, a preparação é muito importante. A preparação do Robson, ele está indo como se ele fosse correr. Não, o pensamento é esse. É esse. É diferente para vocês, agora, como comentarista, vocês já tiveram lá dentro. Você no tatame, você nas pistas. Essa experiência eu sinto que é muito importante. Eu vejo que o comentário é abalizado e mais, vocês têm o sentimento daquele cara que está ali disputando a medalha. É assim, Rui? É assim. E é um sentimento diferente, né? Você, quando vai participar como atleta, se preocupa muito com o seu resultado, né? E a gente, como comentarista, se preocupa mais com o resultado do Brasil como um todo, da equipe como um todo, né? E analisar e levar também, informações para o telespectador que possam ajudá-lo a entender um pouco melhor a competição, saber das reais chances dos nossos atletas, quem são os principais adversários. Então, nos obriga também a estudar um pouco mais todos os... O perfil de todos? De todos. Tintim. Robson, os novos atletas no atletismo, seja salto em distância, salto em altura, não importa. Hoje a gente tem grandes atletas, tem atletas com possibilidade de medalha de ouro no Pan-Americano? Com toda certeza. Nós temos hoje atletas que estão muito bem avalizados para se tornarem campeões pan-americanos. Começando do topo, um pouco para baixo, nós temos a Fabiana Müller, que você já conversou com ela, bateu um ótimo papo com ela. Ela é uma figura sensacional, ela junto com o Elcio Miranda e o Vitaly Petrov, estão fazendo um trabalho para levar a Fabiana Müller aos 5 metros. Daí para cima, vamos contar um pouco com a sorte e com aquelas coisas, as coisas externas, fatores externos. Clebson David nos 800 metros é uma grande chance de medalha para o atletismo. O Bruno Lins nos 100 metros e nos 200 metros pode se tornar um medalhista também nas provas de velocidade. O revezamento 4x100. A Malheim Magic quer muito o tricampeonato pan-americano no salto em distância, já que ela, num pan-americano, conseguiu medalha no 100 com barreira e no salto em distância, que foi no Winnipeg, em 1999. Então, a equipe do Brasil, de uma maneira geral, está indo muito bem. Está indo muito bem. Está com um time muito bom. No judô também é assim. Robson, tem uma curiosidade. A gente está aqui, estou aqui na mão, com a primeira medalha do Rogério, olha só. Deixa eu ler aqui atrás, porque é antiga essa medalha. Essa é antiga. Terceiro lugar, está o seu nome, Rogério, aqui atrás, AJPD. Isso foi um torneio interno da associação que eu comecei a fazer judô. Chamava Associação de Judô Paulo Duarte. E a minha mãe mandou gravar para guardar. Porque meu irmão também fazia judô, né? Sei. Então, muitas vezes misturavam as medalhas. Então, ela fez um quadro para cada um e mandava gravar para não misturar. E essa medalha tem uma história interessante, né? Porque foi a minha primeira participação numa competição. Eu conquistei a medalha de bronze, mas só tinham 3 na minha categoria, né? Na verdade, eu fui o último colocado. Calma. Entendeu? Os 3 ganharam a medalha. Sim.
Olha, o mas primeiro, só o tinham segundo e o três. terceiro. Tinham Mas olha a importância que essa medalha tem, não só Sim. para a sua vida, mas que pode ter para a vida dos outros também, Robson. Porque, certeza. olha só, terceiro lugar. Para mim, ela tem um simbolismo muito grande, né? Porque a maioria das pessoas, quando tem o primeiro obstáculo, a primeira adversidade, as pessoas desistem e parte para outra, né? E eu guardo junto com uma série de outras medalhas, né? Com licença. Essa é a Dentre principal. elas, essa daqui. Essa, Que essa, com certeza, é uma medalha para poucos e o valor... isso. A gente... Eu não sei se a gente pode traduzir isso, mas você está falando isso muito bem. Muitas vezes na vida, a gente, na primeira barreira que encontra, ou na primeira dificuldade que a gente tem, a gente desiste. Se você tivesse desistido porque talvez você Não ali tive o resultado não teve que eu o resultado gostaria, né? que você gostaria, você não teria conquistado tantas medalhas e, com certeza, talvez não tivesse passado tantos ensinamentos como eu sei que você, na vida, passou para tantas crianças. Robson, eu faço questão de receber vocês dois por um motivo muito grande para mim na minha vida, que é o esporte. O esporte me educou para muitas coisas. A gente estava falando sobre sucesso, fazer uma coisa, fazer outra. Eu acho que se não fosse o esporte na minha vida, eu talvez tivesse ido para um outro lado. O esporte tem essa função também, né? Agora, você começou muito cedo também. Tem uma coisa que é muito legal falar, que é assim, todas as vezes que nós temos a oportunidade, tanto eu quanto o Rogério, e qualquer atleta que tenha sido medalhista olímpico, de falar com crianças, a gente diz exatamente isso, que as derrotas, elas servem como um tijolo para o alicerce da casa, né? Que está em cima de uma rocha sólida, né? Que é a fé, que é acreditar. Isso é muito importante. A derrota pode ensinar mais que uma vitória? Muito mais. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Eu diria que, eu vou até discordar um pouquinho, eu diria que todas as vezes. Todas as vezes. Em todas as vezes que você recebe, você tem uma derrota, né, que acontece alguma coisa desfavorável na sua vida, você tira como ensinamento. E você apresentando essa medalha de 1992 do Rogério, me remete exatamente a essa Olimpíada, que eu cheguei, olha como é que são as contradições, né? Eu cheguei em 92 como favorito absoluto para a prova dos 200 metros. Eu e o Michael Johnson. Você tinha feito um tempo, inclusive, inferior a 20 segundos Isso, nas provas. Eu tinha corrido 19,96 e era assim, a segunda melhor marca do ano. Então eu cheguei assim como favorito, né? E o Rogério chegou para a mesma Olimpíada no bolo. Porque no judô tinham muitos destaques, inclusive na época. Tinha muitos destaques. E acontece uma coisa bastante interessante. Você falou essa questão da derrota, né? 3 meses antes dos Jogos Olímpicos, nós tivemos o Campeonato Pan-Americano, foi no Canadá, em Hamilton. E de toda a delegação brasileira, eu fui o único a não conquistar medalha. De toda a delegação? Eu tinha uma dificuldade muito grande para manter o peso. Eu me lembro, eu perdi para um dos atletas, que era o americano, que era um dos favoritos à medalha na Olimpíada. Na primeira luta, fizemos uma luta de pau a pau ali, só que assim, eu perdia muito peso. Então, quando eu cheguei na terceira luta para disputar o bronze, já depois da repescagem, já estava sem energia, né? Porque o judô é dividido por categorias de peso. Exatamente. E aí eu perdi para um atleta da Venezuela, tal. Fui o único do Brasil a não conquistar medalha. Mas eu sabia da minha condição técnica. Quando acabou aquele campeonato, eu olhei para frente e falei, bom, faltam 3 meses para os Jogos Olímpicos, eu tenho que melhorar muita coisa, eu tenho que corrigir muita coisa. Eu voltei de lá muito bravo, mas com isso. E talvez o resto da equipe tenha voltado, talvez, eu não posso falar pelos outros, mas tenha voltado naquela situação, está todo mundo bem, vamos manter o ritmo. Então, aquela derrota para mim me trouxe esse aprendizado e essa questão de corrigir. Então, todas as vezes que você passa por esse tipo de adversidade, você acaba se superando. E para aquela Olimpíada, como eu cheguei assim, como um dos favoritos, eu falei, bom, eu vou me velar para não falar com ninguém, não conversar com ninguém. Fiquei assim, fechado demais. Isso acabou me prejudicando, acabou me atrapalhando um pouquinho. A preparação, o psicológico? O psicológico mesmo. Eu acabei ficando em 4º lugar naquela Olimpíada. Se fosse hoje, você teria mudado alguma coisa? Teria. Eu teria sido um pouco mais mais alegre, expansivo, mais espontâneo, mais para cima, porque isso contagia. Eu acho que você, até por já ter experiência de outros Jogos Olímpicos, você sabia que a Vila Olímpica é aquele resort a céu aberto. É verdade. Que tudo te leva
a descontração e não a concentração. Por causa dos encontros de atleta de vários países, Exatamente. Você tem essa... Tem esse lado você também. fica disperso. Você fica um fica pouco disperso. disperso. Então, Você... E eu já tinha, Com a eu já tive uma experiência que não muito boa. A gente não precisa... Com experiências passadas, que a gente não precisa falar. Eu acabei detalhe. velando, acabei ficando mais Acabou, você velado. falou assim, não, para mim é melhor a concentração naquilo. Não, mas eu teria ficado um pouco mais espontâneo, um pouco mais alegre, um pouco mais assim. Que é o pra seu cima. jeito. Que é o meu jeitão, eu sou desse jeito. Eu gosto de falar com as pessoas, conversar com as pessoas. E ali eu acabei ficando um pouco velado demais. Foi para a competição carregando um fardo muito grande, um peso, uma responsabilidade muito grande. E acabei ficando em quarto lugar. O Rogério chegou numa Olimpíada em que os tijolos foram os mesmos, praticamente, com histórias diferentes. Mesmo porque naquele ano, foi um ano que eu, em 96, eu tive alguns percalços. E o Rogério também teve percalços seríssimos, né, durante a preparação dele até chegar aos Jogos Olímpicos. E que ele conta depois com um pouco mais de riqueza de detalhes. Eu já até entrevistei ele sobre esse episódio. Porque a experiência, na verdade, da Olimpíada pode contar por um lado ou por um outro. No seu caso, pelo que eu estou entendendo, aquela expectativa acabou talvez não sendo tenha demais. sido boa. Acabou sendo demais e eu acabei sentindo um pouco demais o peso da responsabilidade. Então, isso acabou atrapalhando a minha... Tanto é que quando eu cheguei para a final, eu estava na raia 4, que é considerada a melhor raia da pista, e acabei não fazendo o resultado que tinha que fazer. Aliás, explica isso, porque são diversas raias, mais ou menos como na natação, né? Exatamente. E muitas vezes na prova de 100 metros é uma reta, né? Agora na de 200 você tem a curva E tem um escalonamento. e tem da raia 1 a 8. Isso, da raia 1 à raia 8. Mesmo na reta, você tem, por exemplo, os melhores resultados saem nas raias centrais, 4 e 5, 3 e 6 e assim por diante. E no 200 metros, você utiliza 95% da explosão muscular e esses outros 5% tem muito da técnica para correr a curva, para você realizar bem a curva e realizar o que a gente chama de estilingada. Não pode ser 100%, se for 100% você passa reto. Você pode ser jogado para fora na curva. Né? Então você acaba tendo que controlar um pouquinho o finalzinho da curva para poder entrar na reta com chance, a gente chama de estilingada, para alcançar a linha de chegada com um pouco mais de velocidade. Olha, tenho 500 perguntas para fazer para vocês. A gente está falando ali da pista, no tatame também, tem aquele espaço. Sim. Né? São vários. O que decide uma luta, a gente vê a pontuação. Por isso que é legal ter vocês comentando aqui na Record, porque assim, muitas vezes a gente ficava olhando e falava assim, o que está acontecendo? A gente não sabe. Com vocês, eu acho que vai ser diferente. Eu acho que a proximidade com a dona de casa, com a pessoa que não tem uma proximidade com o esporte, vai ser boa por isso. A gente tem o tatame ali. O que define, são diversos tipos de pontuação quando não existe um golpe que finaliza uma luta? Olha, você tem as punições, então muitas vezes os atletas se utilizam do regulamento para levar o seu adversário a um erro, onde ele leve uma punição, o que vai lhe dar uma vantagem e às vezes ele segura esse resultado Ou até seja, o final. fica segurando a luta. Exatamente, tem tudo O isso. cara vai lutar com você, por exemplo. Você foi medalha de ouro Isso. na Olimpíada e fala assim, olha, eu vou Você levar tem- esse cara... Você tem duas coisas, né? Quando um adversário pega um atleta campeão olímpico, ou ele se abate e já entra até meio derrotado, ou ele também entra Parte sem responsabilidade nenhuma e entra com tudo, né? Verdade. Então você tem essas duas situações. Eu sempre gostei muito mais do estilo, eu vou até falar o nome do Leandro Guilherme aqui, que é quem as pessoas hoje estão acostumadas a ver, que é aquele judoca que já entra na luta um pouco como caçador, né? Você já entra impondo o seu ritmo, caçando o teu adversário, fazendo ele você comandar as ações do combate. Ele mostra que é dono do pedaço. Exatamente. E Eu já você senti isso na pele uma Olha, vez aqui no Hoje em Dia. O diretor falando no meu ponto, vai Edu, vai que a gente está indo muito bem na audiência. E eu assim, estava morrendo, tentando me segurar, eu lembrava da base, mais ou menos do judô, e tentando, ficamos uns 8 minutos, ele acabou comigo, acabou. Quando ele me deu um rodopio, sei lá como é. Não foi uma rasteira, eu não sei o que foi, eu sei que foi um golpe que eu saí voando. O Leandro, ele é extremamente técnico. Eu saí voando com as duas pernas, na hora que eu caí, eu falei, morri. Me tiraram com a cadeira de roda de lá.
Mas quer ver uma coisa que... Foi teu aluno ele. Foi teu Ele aluno. treinou comigo, olha aí. treinou Não, comigo e de 93 a 2006. Tecnicamente, falando tecnicamente, tanto o Rogério quanto o irmão eram técnicos demais. Sim. Agora, a gente podia falar, sabe, por exemplo, você falou das punições. E como é que a gente separa? O que é um cocá? O que é... O banho-maria. Para a gente falar no banho-maria. Hoje você tem Porque três... São 3 pontos. Yukô, Vazari e Ippon. O cocá não existe mais. Não existe mais o cocá. Yukô, Vazari... Na tua época, você lutou também. Yukô, Vazari e Ippon. O Yukô é quando você projeta o adversário e ele cai lateralmente, com o corpo ele no pode tatame. cair de lado. Isso, de lado. Tá. O Vazari, o Ippon, é o golpe perfeito. É quando ele bate as costas completamente no chão, quando tem força, tem velocidade, tem domínio. Esse é o Ippon. E o Vazari, ele está no meio dos dois. Quando o adversário ele caiu um pouco mais que de lado, mas não chegou a bater as costas, ou não teve o domínio total, né, não teve velocidade, foi uma técnica um pouco mais lenta, aí marca o Vazari. Não foi uma técnica perfeita. Exatamente. E aí você tem as punições. A primeira punição, na verdade, é uma advertência, não marca ponto para ninguém. A partir da segunda, a punição equivale a um Yukô. A terceira, a um Vazari. E a quarta equivale ao Ippon, que é a desclassificação de quem levou a punição. Ou seja, se o cara está segurando demais a luta... Com certeza. Agora... E a luta de judô, a exigência física é muito grande, né? Então, às vezes, você, para não se expor, imprime um ritmo alto de luta sem se expor. Teu adversário chega nos 2 últimos minutos, está abrindo o bico. Aí você começa a fazer ele levar a punição. E num evento como os Jogos Pan-Americanos, Olimpíada, Campeonato Mundial, é importante você errar pouco. Né? Errar pouco. Às vezes, numa competição como essa, o erro é fatal. Muitas vezes a cabeça, que é o que o Robson estava falando antes, pode valer mais do que a empolgação ou a força. Então, eu acho que numa questão, exatamente, num Jogos Olímpicos, por exemplo, você tem que estar no auge fisicamente, tecnicamente, mas o componente emocional também é fundamental. Né? Olha, você buscar esse equilíbrio. Faz toda a diferença. O Robson teve uma final com Carl Lewis, Ben Johnson, Linford Christie, Desai Williams, Dennis Mitchell, Raymond Stewart e Calvin Smith. Eu vou falar uma besteira. Meu Deus. Provavelmente a diferença do primeiro ao oitavo não chegou a um segundo. Não dá um décimo. É Não dá um décimo. Olha, tem muitas histórias aqui. Vem pergunta sem parar. Hoje o programa tem que ter 2 horas. A gente vai para o intervalo agora e já volta. Vai ter que ser mais rápido o intervalo também. Até já. E a gente está de volta aqui com Receita para 2. Hoje com essas 2 grandes figuras do esporte mundial. O que você está dando risada? Vai lá, pode falar. É que eu estava lembrando aqui da história. Do intervalo. O Rogério falou do Aurélio, isso aqui. E eu estava lembrando aqui de como o atleta utiliza, né, as regras a seu favor. E o Aurélio, para aquela Olimpíada de 1988, quando ele foi medalhista de ouro... O Aurélio Miguel disputou no peso pesado, né? Meio pesado. Meio pesado. E, claro, a gente está lembrando histórias interessantes, né, e tal. E eu lembro, como se fosse agora, ele olhando assim, a gente conversando e tal, e eu não conhecia, Isso né? antes da competição. Isso antes da competição. Aí, papo vai, papo vem, ele... Falei, pô, tá fácil ganhar uma medalha aí, né? Nesse negócio, ele vou ganhar uma medalha de ouro nesse negócio aí. Eu olhei para ele e falei, olha lá o gordinho aí, cheio de marca. Você pensou ou você falou? Eu pensei, né? Você pensou, né? Vou você não vai falar isso, né? Eu tomar uma bifa do negão, do grandão, gordão. Aí eu falar, falei, você não ia falar, de né? jeito nenhum, né? Aí, no dia seguinte, uma gritaria no hall lá do hotelzinho onde a gente estava e tal, na Vila Olímpica. Uma gritaria, vai! Eu falei, gente, o que está acontecendo? Não, o Aurélio. Eu falei, cara, quem é Aurélio? Cadê o Aurélio? Eu falei, caramba, eu olhei. Ih, gente, o gordinho, cara, tá disputando medalha de ouro. Eu falei, mentira, começamos a gritar. Cara, uma gritaria. E ele não derrubou ninguém. Você contou essa história pra ele? Ainda não, porque eu tô com medo de levar. Agora ele vai estar sabendo. Você acha que... Imagina. Não, mas o Aurélio ali, aquilo que a gente já conversou, né? Num campeonato de um nível de Jogos Olímpicos, você não pode errar. Exato. Então você se expõe muito menos, porque a luta final, por exemplo, onde ele ganhou por pontos através de punições. Exato. Eu vi 3, 4 meses antes na Alemanha, ele ganhar daquele alemão de Ippon. Jogando de cabeça. Na final, jogando de cabeça. Então entendeu? quer dizer, por exemplo, numa Olimpíada, o que você está querendo dizer é o seguinte:
você não vai tanto para o ataque, você espera o cara te atacar. Tudo tem o equilíbrio, né? O equilíbrio. Tem o equilíbrio. E o judô tem o equilíbrio, né? Com certeza. O judô, um descuido, 1/1000 de segundo é o Ippon. O Jigoro Kano, quando pensou nesse esporte, ele pensou assim, equilíbrio, não tem jeito. Você sabe Filosofia que oriental. Eu acho que se a gente parar para pensar, é na vida. Tudo que a gente faz demais acaba dando errado. Uma receita funciona mais ou menos assim. Se você fizer a mais, pode ficar doce, pode ficar forte, a pimenta, tal. O judô talvez tenha sido o primeiro esporte que eu tive aquela mudança de faixa, da branca para azul. Robson, aquilo lá marcou para mim, que eu chamei minha mãe para ir. Eu tenho a foto até hoje lá sentadinho, ajoelhado, na verdade, para receber. E aquilo lá ficou assim, talvez, não vitória, assim, mas assim, a mudança da faixa para mim foi uma vitória. Você sabe que a mudança da faixa tem um significado muito legal, que não é só o aprendizado técnico, né? Aprendi a fazer a primeira queda, o primeiro golpe. A primeira faixa, ela requer muito mais o aprimoramento pessoal, né? Então, é quando o aluno ele já está num nível onde ele respeita o seu companheiro, respeita o seu professor, tem um nível de concentração muito maior do que ele tinha alguns meses antes, quando ele começou a fazer a prática do judô, né? Isso que você está falando, dessa emoção de receber a faixa, né? Eu acho que tem algo a ver com esse simbolismo também. Não, e tem uma outra coisa também que é muito importante, e não é só no judô, acho que no esporte de uma maneira geral. Todo menino que recebe o primeiro tênis, né, recebe o primeiro calção novo, ou o primeiro uniforme. Pô, eu lembro quando eu recebi o uniforme da seleção brasileira, e isso, o Oscar é prova viva, né, que é também nosso amigo comentarista aqui na Record, vai estar comentando lá junto com os 230 profissionais que vão estar transmitindo os Jogos Pan-Americanos. O Oscar é prova disso. Quando a gente recebe o uniforme da seleção brasileira, primeiro, a honra que você tem, sabe? Você percebe que há uma mudança de comportamento real na sua vida. Aliás, o Oscar tem uma coisa interessante na vida, que ele teve a oportunidade para jogar no basquete americano e abdicou para defender a nossa seleção, que é algo, assim, hoje em dia... É uma coisa... ele foi jogar na Itália, Mas ele deixou Mas ele nunca deixou de representar o Brasil. Nunca deixou de representar o Brasil por conta disso. Foi isso. Não, então, mas ele abdicou de jogar no basquete americano. Isso. Porque senão ele teria que parar, não jogar na seleção. Então isso daí é uma coisa que marca realmente a vida de um atleta, né? Não, e aqui, você... eu esqueci completamente, esqueci de colocar o molhinho, tá vendo? Não, e você representar o teu país é algo que... Eu lembro, assim, de pessoas falando, poxa, mas vocês deviam ganhar como políticos, porque vocês representam a gente fora do país, trazem medalhas, vocês fazem isso, fazem aquilo. E é uma verdade. Eu acho que nós temos a carga de responsabilidade nossa é muito grande porque, por exemplo... Vocês representam um sonho dos brasileiros, né? De crianças, jovens, senhoras, mulheres que estão em casa, que gostam de cozinhar e que ficam na cozinha e às vezes param uma receita para ir lá dar uma olhada o que está acontecendo. Você imagina quando você ganha uma medalha, o garoto que está lá no Acre, em Rondônia, no Amapá, ele vai se entusiasmar e se estimular à prática esportiva. Exato. Né? Ó, vocês podem encomenda, vou aqui, pode ir experimentando. Aqui tem uma sapatilha, a gente mostrou as medalhas do Rogério no primeiro bloco. Aqui tem uma sapatilha do Robson, não é qualquer sapatilha. Essa daqui é feita sob medida, essa aqui é de 96. Isso, a última Olimpíada que eu competi. A última medalha, inclusive, que eu conquistei foi com revezamento 4x100. Eu, Arnaldo de Oliveira, André Domingos e Edson Luciano, numa final assim que poucos esperavam uma medalha. Já ao apagar das luzes, a gente conseguiu a medalha. E trazer a medalha, falei, mas o Rogério já vai levar a medalha, então eu não vou levar a medalha, vou levar um objeto que representa o salto, o voo, de onde eu saí, que é de uma comunidade chamada Nova Holanda, no Rio de Janeiro, perto do aeroporto, eu ficava imaginando quando é que eu vou... Pô, será que um dia eu vou andar de avião? E sonhava em ser jogador de futebol, porque eles andavam de avião. Você sonhava em andar de avião? Isso. E aí, de repente, eu fui aos 5 continentes, conheço mais de 160 países, por conta desse pedacinho de tecido com esses preguinhos aí. A gente pode fazer a comparação do teu pé descalço. Exatamente. Essa sapatilha com aqui, toda certeza. A história de vida que você tem. Aqui tem os cravos, sempre são só pregos, na frente, né? Os pregos, né? Pregos na frente. Na frente. Que a gente usa o dorso, a parte dianteira do pé,
para não ficar uma coisa muito complicada, porque o velocista, na verdade, ele usa muito pouco o calcanhar, somente a parte da frente. E o peso. É muito leve, você em casa não está sentindo. 180 Mas olha, graus. mais ou menos, mal comparando, é o peso de uma espátula como essa, é o peso dessa sapatilha do Robson. Olha, vamos chamar o break para vocês comerem, que vocês estão com muita cerimônia. Não, aqui. cerimônia, Pode você comer não à tá vontade, a gente vai para o intervalo e já volta. Fica com a gente até já. Tá aqui o Robson. Ah, olha só, o Robson só deixou o ossinho Tá ali. brincando? E o Rogério tá mandando ver Cheio ali, de né? frescura, cheio de frescura. Eu vou mais devagar. É a história da velocidade. É a velocidade. É porque ele precisa de 5 minutos, 6 minutos para lutar. Eu, o negócio de 10 segundos aqui é pá, pum, É rapidinho. papo. Não é, o negócio não tem... Ó, donas de casa, na boa, essa comida está um espetáculo. Que bom, olha só. Na boa, eu estou para ver... Isso é pato? É pato. Pô, estou comendo pato. Pato, purê de cará e um purezinho de Tá maravilhoso. maçã com Tá maravilhoso. semente de maracujá. E uma linguicinha aqui também. Meu Deus. Só para creme. combinar com o meu Um molhinho de especiarias com o seu suco. Olha o que ele faz. Só o Robson faz isso com suco de suco maçã. de maçã. Espetacular. Queria que vocês falassem do assunto super importante. A gente falou do esporte para a criança. Queria que vocês falassem sobre isso. O quanto isso esteve presente na vida de vocês e o quanto, na opinião de vocês, isso pode ser importante. A gente falou sobre políticos também. Estava aqui falando no intervalo, as coisas que os políticos podem fazer. E na escola, eu lembro que a gente tinha muito esporte. Hoje, a gente não tem tanto esporte. A gente tem a sensação de que, ao invés de evoluir no que diz respeito à prática esportiva nas escolas, a gente retrocedeu, né? E na minha vida o esporte foi fundamental. Você sempre lutou judô? Sempre. Eu Sempre comecei judô? com 4 anos e meio, eu jogava futebol na escola, Jogava? aquela coisa toda. Que posição que você jogava? Eu de insistente, né? Zagueiro. Eu era insistente, Zagueiro. eu era insistente. Zagueiro. Eu insistia. O Rogério tem cara de zagueiro. Se passar por mim, eu derrubo. Eu jogava lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Só faltava jogar de kimono. Você- Entendeu? Não canhoto? passava Canhoto, ninguém. não? Canhoto, cara. Não passava ninguém. Você já foi expulso alguma vez? Não, Não. nunca. Na nunca, disciplina. Você é dava disciplina, sem é disciplina. Eu já tava... Não, Ele, por os causa do ensinamento de adversários, judô, ele dava assim... os adversários tinham tanto medo que jogavam do outro lado. Eles corriam todos pro outro lado. Aqui não, ali, pra cima com a de mim não. tranquilidade. Mas assim, sempre fiz judô. Comecei com 4 anos e meio. Na minha época o judô era muito disciplinador, rigoroso, né? Mas o esporte foi fundamental na minha formação. Logicamente que a formação familiar também é importantíssima. E- Mas a prática esportiva foi fundamental. E mesmo depois de encerrar minha carreira como atleta, a gente deixa a carreira de competidor com um desafio, né? De que maneira trazer para a vida pessoal e profissional todos aqueles ensinamentos que você teve como atleta, né? Anos de treinamento onde você teve que aprimorar a determinação, a superação, a persistência, como trazer isso para a tua vida profissional e pessoal. Então esse acaba sendo o grande desafio. Por isso é que, paralelo a todos esses trabalhos que nós realizamos, como comentaristas, a gente acaba associando e levando para empresas, escolas, as nossas palestras, conversar com as pessoas, conversar com os empresários, porque é de fundamental importância entender como esse mecanismo, como o esporte, ele como Como o ferramenta... esporte é completo, né? Ele como ferramenta de inclusão, ele como ferramenta... Formação. É uma ferramenta singular no qual todos podem e todos têm os mesmos direitos. Ele é muito democrático, de uma forma muito abrangente. Então, quando você tem um ídolo, um ícone, por exemplo, como o Rogério, em Santos, campeão olímpico, a quantidade de crianças que começam a querer botar um kimono, querer Fazer passar de esporte. faixa, Aliás, passar lembro de que faixa. sobre isso que você está falando, eu vi uma matéria logo depois das Olimpíadas, que tinha motivado a cidade. Exato. Né? Seu irmão lutava também. Meu irmão foi para a Olimpíada em 88. E eu lembro que seus pais apoiavam sempre vocês no Sim, começo da sim. carreira de vocês, né? Foi um apoio muito importante porque foi um apoio sem pressão. Muitas vezes a gente vê hoje o apoio dos pais a diversos atletas, né? Mas de uma maneira que exerce uma pressão muito grande. Principalmente né? futebol, nos esportes mais... Acho que em todos, né? E, às vezes a gente vê até no alto rendimento, o atleta está ali competindo e a mãe, o pai está na arquibancada, aquela gritaria, aquela coisa. Pô, calma. Eu acho que muitas vezes a linha tênue que separa o apoio
o momento em que ele se transforma numa pressão é uma linha muito tênue. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. E eu tive a sorte de ter o apoio dos meus pais, que acompanharam, mas sempre me deram a liberdade. Deram apoio para você. O apoio e a liberdade para Você escolher decidir. os caminhos em que eu tinha que percorrer, as escolhas que eu tinha que fazer como atleta. E isso, num esporte individual, é fundamental, porque numa equipe como o vôlei, por exemplo, você chega na seleção e está tudo pronto, né? Tem lá o Bernardinho, tem lá o preparador físico, psicólogo, nutricionista, você só vai treinar. Na modalidade individual é um pouco diferente, você tem que escolher quem é o teu nutricionista, o teu psicólogo, o teu preparador físico, né? Qual aquele que se encaixa mais ao teu nível técnico. Agora, imagina, por exemplo, a gente está indo para os comentários, e o Fernando Scherer está indo para a natação, um Thiago Pereira, por exemplo, que pode se tornar o maior vencedor da história dos Jogos Pan-Americanos. Né? A pressão que esse menino não está sentindo, de repente. Porque, se eu não me engano, ele no último Pan-Americano ele teve 7 medalhas. Teve 7 medalhas Acho de que ouro. foram 7 medalhas de ouro. Então, assim, quer dizer, ele pode passar o Hugo Oyama, que é do mesatenista, em quantidade de medalhas. Então, a pressão é muito grande. A mãe dele já é aquela pressão, tipo, ela está ali, de repente ele não sente tanto essa pressão porque ele gosta do que faz, ama muito o que faz e faz com muito carinho. Agora, tem meninos que já estão ali muito por imposição dos pais. E não é por aí. Acho que as frustrações dos pais não podem ser colocadas em cima dos filhos. Ou porque o pai, de repente, fez determinado esporte e não foi tão bom e acha que o filho vai ser. E você deu, sonho, né? Você deu o exemplo do Thiago Pereira, né? É. Mas o que nós temos de exemplo quando você vai numa competição de final de semana, de um nível mais simples, e o pai está ali se esgoelando, né? O garoto ele sai, né? O dia que ele ganha é aquela festa, né? O dia que ele perde é bronca, não sei. Pô. No judô tem muito isso. Nossa No judô Senhora. tem muito isso porque os pais, eles praticamente eu passei por sou de uma geração, quer dizer, acompanhei uma geração do judô e o início, né, desse novo processo no judô feminino, inclusive, em que eu via pais, via mães, assim, ávidas demais ou ávidos demais por um resultado. Pelo sucesso. E aí o garoto acabava entrando tímido e aí recebia um golpe, um sassai, sei lá, e caía, e aí já saía assustado por conta do pai. Não era nem por conta do adversário. Pode prejudicar esse outro lado. Muito. Pela mentalidade, ele ir com aquele peso, como você falou, o peso do ter que ganhar, do ter que fazer. E não quando em casa deve ser maior ainda. Eu digo que toda vez que o apoio familiar começa a ter mudanças de acordo com o resultado na competição, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Às vezes o pai nem chega nessa situação, mas o garoto perdeu, o dia ele chega em casa, o pai está lá triste com a derrota do filho. E o dia que ele ganha, o pai fala, não, hoje vamos comemorar, vamos comer uma pizza, vamos sair, né? Isso já é uma pressão, porque o garoto no seu íntimo, ele sente essa diferença, né? E eu acho que o estímulo está dentro de cada um, não está no pai, não está... E eu acho que o tratamento tem que ser o mesmo, independente do resultado. Sim. Porque uma criança, ela precisa receber dos pais a atenção necessária. E teve uma vez que eu estava conversando com um amigo, deputado, e eu falava para ele assim, deputado não, senador, eu dizia para ele assim, Magno Malta, que está inclusive... Está ligado ao esporte, Está ligado ao esporte, né? Totalmente. Ele está na campanha Todos contra a Pedofilia, que é uma campanha sensacional. E eu disse para ele, não adianta tratar a criança, a gente tem que tratar a família da criança. Porque quando um atleta recebe um apoio, eu acho que o apoio não tem que ser direcionado somente para o atleta. Porque o pai dessa criança, desse menino que precisa, ele tem que também ser assistido de alguma forma. Traga ele para dentro da empresa. Ele não sabe como fazer. Não sabe, porque às vezes ele pede... Que atitude ele tem? As referências se invertem. O filho acaba se tornando aquele ponto a ser seguido, e não o pai. O filho acaba se tornando como se fosse um pai. Exatamente. Ele, muitas vezes, numa família mais simples, ele pode ter o peso de ter que sustentar uma família, ainda por trás de uma carreira, de uma série de coisas. Exatamente. E ele ainda não é o cara, ou a frustração para a vida pode ser muito grande. Muito grande. E ele acaba ficando no esporte
por conta das imposições financeiras e sociais. Isso não é muito bom. A gente está falando de jovens, a gente teve um jogo semana passada lá no Pacaembu, a gente colocou 30 mil pessoas, eu falei, nossa, o Pacaembu fazia tempo que eu não via tão cheio, 30 mil pessoas. Pessoal da Força Jovem, quero agradecer a presença de todos lá, contra o craque. Não tinha nenhum craque dentro de campo também, não. A gente correu para um lado e para o outro e tal. No time adversário até tinha, no nosso, olha... Qualquer coisa você me chama que eu vou na lateral esquerda. Lateral esquerda. Robson, que posição que você joga no futebol? Eu sou atacante, eu sou aquele cara, o homem-gol. Bate na canela, você entra, joga comigo, então, ali na frente. Centro-errante. Centro-errante, mas comigo, por incrível que pareça, bate na canela, entra, de bico, entra... Gol é gol. Gol é gol. Não tem esse papo de bonito ou feio. Gol é gol. Agora, uma outra coisa que chama atenção. O Brasil é muito grande territorialmente, em número de pessoas também. Não era para a gente ter mais campeões, como vocês, por exemplo, no esporte, em cada esporte? Hoje, como é, por exemplo, uma criança que quer fazer um judô? Como é que... Ela tem que procurar uma escolinha especializada? Então, a prática do judô hoje mudou um pouco em relação aos últimos anos. Hoje diminuiu muito o número de academias, você tem muito judô nas escolas, e o judô também em projetos sociais. Os clubes hoje são em número bem menor. Mas tinha mais, então? Tinha muitas academias. Hoje, por conta até do aquecimento imobiliário, onde você alugar um imóvel para fazer uma academia, tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que você, inicialmente, pode começar na escola, e o próprio professor, detectando algum talento, tem a capacidade de direcionar para algum clube onde aquele talento possa ser desenvolvido. Entendi. Ou seja, sempre o professor que vai... Você sabe que eu vivi, vocês estão falando uma coisa, eu vivi uma relação interessante com o futebol e com o vôlei. Por indicação de um professor, ele falou, olha, segue no vôlei que vai ser melhor. Hoje, parando para pensar, eu devia ter seguido no futebol, eu acho. Então, às vezes é importante essa perspicácia de um profissional de educação física, que eu acho que ele é fundamental, ele é a ponte, é o elo de ligação entre... o garoto que está começando no esporte e, propriamente dito, o esporte. Aconteceu comigo da mesma forma. Quando eu fui achado por uma técnica chamada Sônia R7. Lá no Rio? Lá no Rio de Janeiro, jogando futebol de várzea. Jogando futebol? Futebol de várzea. E fui encaminhado, fui para uma escola chamada Malbataan. E lá eu fui levado por um professor chamado Eleandro para fazer um teste para uma grande empresa de refrigerante, que era um projeto chamado Pentátulo Nacional. Ali, eu comecei fazendo arremesso de peso, 1.500 metros, 100 metros rasos, salto de distância e salto em altura. E aí, numa dessas valências, eu acabei me destacando um pouco mais e acabei sendo adotado, apadrinhado por essa companhia. E se não fosse essa companhia, no começo da minha carreira, eu provavelmente não teria chegado a nenhum lugar como atleta. É como o projeto Adote um Atleta? Mais ou menos parecido. Mais ou menos parecido. Por quê? É muito importante essa iniciação, porque o dojo, o espaço físico é um pouco menor. Dá para você acomodar um dojo numa sala de aula, de repente. Mas o atletismo, você precisa de um espaço maior. Então, para as escolas, para você ter nas escolas o atletismo é um pouco mais complicado. Uma pista, né? Mas dá para fazer um salto em distância, nos fundos de uma escola, ou então... Um festival onde você possa detectar quem tem um talento Tem como fazer. maior. Eu acho que se nós elaborarmos um grande projeto, como, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro hoje tem, que é um projeto que ele abraçou, que estava se extinguindo, que era o antigo GEBS, e que hoje são as Olimpíadas Escolares. Então, estão lá com o Edgar, à frente desse projeto, mantendo vivo ainda a chama das escolas poderem estar competindo umas contra as outras. Isso é muito legal. E ali, muitos talentos que surgiram ali, hoje estão indo para Jogos Pan-Americanos. Então, isso se faz muito importante também. Robson, quando você começou, você falou dos 100 metros, 200 metros, salto em altura, salto em distância. O salto em distância também é muito importante, a velocidade, né? Bastante. E você falou arremesso de peso. Você hoje, olhando um atleta correndo numa pista, tal, você consegue detectar, olha, esse cara tem futuro, vale a pena investir. A diferença que eu quero dizer assim, a diferença de um menino que não tem técnica, você aprimorando a técnica dele, você olhando, você consegue detectar isso e falar, olha, esse menino pode se tornar um campeão? Claro. Dá para a gente ver? Dá para identificar. Porque, por exemplo, o Rogério disse uma coisa super importante. A minha primeira competição, essa competição por essa companhia de refrigerantes, não foi, eu não fui o número 1. Eu não venci a prova. Aliás, eu não ganhei nem medalha. Mas
tecnicamente falando, existia um tique. Você nota algo diferente no atleta, numa posição de mão, numa posição de pé, entrada na tábua, para o salto em distância, no caso. A velocidade, não a velocidade final, mas a velocidade intermediária, que conta muito no salto em distância ou salto triplo, que era na época, quando eu comecei, o João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, era o grande nome do atletismo. Era aquele atleta que todos queriam ser parecidos com ele. Tanto é que eu comecei fazendo realmente salto triplo. E depois, com o tempo, fui direcionado para outras provas e acabei me tornando velocista, né? E depois outros foram me seguindo pensando, eu quero ser um Robson Gaetano, ou então quero ser um Claudinei Quirino, ou um André Domingos. É o ídolo que faz a diferença. O ídolo no esporte faz a diferença. Totalmente. E vocês fizeram, sem dúvida, a gente vê, aliás, você tem um bastão, você trouxe um bastão aqui, achei super interessante. Vocês são referências. Eu lembro da história de Santos, porque Santos está próximo, tal. Teve uma movimentação lá em Santos quando você ganhou, que assim, eu falei, agora vai. O judô que sempre trouxe grandes esportistas e medalhistas também, olímpicos e no Pan-Americano também. Eu fiquei impressionado com o peso desse bastão aqui. Esse daqui é o revezamento 4x100 que vocês faziam, né? Quando a Olimpíada, ela foi... Olha que interessante. O Barão de Coubertin... É alumínio? Em 1896, ele instituiu os Jogos Olímpicos Modernos, né? E em 1996, a Olimpíada completava 100 anos. Tanto é que tem aí 100 anos, tem o número 100 aí, esse é o número 3. Esse foi nós corremos na raia 3 e nós ficamos em terceiro lugar, medalha de bronze. Então, na Olimpíada, no ano que se completava 100 anos de Jogos Olímpicos, você encerrar uma carreira, para mim foi fantástico. Com uma medalha ainda por cima, para mim foi fantástico. E aquela medalha que muitos não acreditavam. Foi uma medalha assim que foi um ano, inclusive, 96, foi um ano que a primeira mulher, né, a Sandra Pires, conquistou uma medalha nos Jogos Olímpicos, né, junto com a Jaqueline Silva, Jaque Silva, medalha de ouro. Né? Foi assim, uma festa muito bacana, uma festa muito bonita. Para o esporte, de uma maneira geral, ter os implementos, isso aí eu falei assim, eu posso levar? O pessoal, a gente vai dar um de presente para cada um. Aí acabaram dando de presente. Então isso, nas escolas, a gente apresenta como ferramenta mesmo, ferramenta de inclusão social. É essa aí. Quando eu for para comunidade muito barra pesada, eu falo, a melhor arma para a inclusão social é o esporte. E aqui estão as minhas. Eu mostro as sapatilhas, as medalhas, os implementos para eles verem como é que é. E muita coisa não mudou. Você tem hoje, por exemplo, um kimono, a manga está um pouco mais curta, ou então um pouco mais longa. Mas a essência é a mesma. A essência do esporte é a mesma. Com certeza vocês dois podem fazer muito, já fizeram e podem fazer muito. Vocês sabem que, olha, eu tenho um sentimento hoje, está acabando o programa, mas assim, dá vontade de continuar, não dá vontade de parar. Tanta coisa. Mas tanto assunto para fazer, Robson, tinha que ter 3 horas de programa. Não, e tem as suas histórias também. Não, uma hora só não dá. Hora só. Não, mas a minha eu vou contando. As minhas são simples. Nada. Mas o Rogério falou a história de você ganhar, tá? Eu tive uma história bacana também. Aliás, eu comecei na televisão por conta de um segundo lugar, não foi o primeiro. Foi por conta de um segundo lugar num campeonato mundial que teve de sorvete na época, e eu fiquei em segundo. E para mim aquilo foi tão importante que me levou para outros caminhos, né? Entre eles está aqui na televisão até hoje. Então eu acho que a mensagem que vocês deixaram é muito bonita. Não importa se você tirou 3º lugar e só tinham 3. Não importa se você, de repente, não ganhou a primeira medalha na primeira corrida que você teve. O que importa é você ter fé, ter perseverança, você acreditar em si mesmo, como você falou, que eu acho que isso é fundamental. Não só no esporte, mas na vida, nas profissões também. Vocês fazem aquilo que vocês gostam e, olha, assim, a felicidade que vocês... Lógico que vocês têm ideia disso, mas assim, a felicidade que vocês deram, não só para mim, mas para tantos brasileiros, é surreal, assim, é alguma coisa fora de si. Falei isso para o Robson, falei, quero estar numa pista só com você, lógico, eu vou fazer, sei lá,
15 segundos, 100 metros, não importa. Eu quero estar ali para brincar com você. Eu acho legal. Tem um pouco de aprendizado. Como eu quero que você me dê uma... Porra. Olha, golpe simples. Eu já não estou com essa forma física toda. Não, mas olha... Ainda mais tomando vinho a ali, né? A última vez que eu fui treinar, quase me mataram, Não, mas a comigo- garotada lá da academia. Rogério, se você me Mas pegar... a gente brinca um pouquinho. Não, vamos fazer o seguinte, então, olha só. Bom. Vamos Mas tem que combinar. fazer mesmo. Não, vamos combinar. Olha, tem uma cobaia que vai junto. Isso. Vamos fazer isso mesmo? Vamos embora. O Zucatelli vai junto, vai Então, junto. A gente Ele coloca fala o kimono. A gente coloca o kimono. Eu tenho um kimono lá em casa também. Eu vou botar uma faixa branca também, faixinha A branca. gente faz na minha academia, porque se eu tiver Tá, alguma cadê? dificuldade, eu tenho meus Tá representantes. vendo? Já tem essa. Tranquilo. E aí, a gente vai para uma pista de atletismo, pode ser aqui ou no Pinheiros, ou então aqui Fechado. no Ibirapuera. Vamos brincar. A gente dá uma brincada. Pra gente, coloca o calção, a gente arruma uns sapatos especiais, ou então o próprio tênis mesmo e vamos dar uma corrida. Vamos fazer Pra isso. ver o que Vamos fazer. Vamos acontece. ver a mensagem que a gente pode passar. Todo Olha, mundo com meio palmo de língua para fora. Rogério e Robson, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Vocês vão receber de presente da Tupperware a linha Actuality. Ela é especializada e especialmente desenhada para os costumes, para a tradição da família brasileira. Você que quer se tornar uma revendedora da marca, você pode entrar no site www.tupperware.com.br e conhecer toda a linha de produtos. São mais de 250 itens, tem muita coisa legal. E é uma forma de inclusão social também que a gente está fazendo no Brasil, porque muitas pessoas não têm um trabalho e, poxa, são mais de 110 mil revendedoras hoje no Brasil que a gente representa aqui. E também é uma forma, é um orgulho para a gente, porque é emprego, é trabalho. Tem uma tia gorda, É. tem sempre aquela tia gorda que a gente vai ganhar aqui o presente, né? Ela, eu vi você ganhando lá o tapaé, hein? Eu quero tapaé, eu quero tapaé. Aquela tia gorda. Eu vou levar a tia gorda. Quem é? Minha tia Adelaide. Vou levar para a tia Adelaide. Tia Adelaide. E a tia Adelaide cozinha também, não? Cozinha. Pô, pode mandar uma receita para mim, eu faço Opa. no programa. Eu quero agradecer demais. Obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço. Rogério. Obrigado. Sou teu fã. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Tá, cá um abraço. E obrigado pela presença de vocês. É isso. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tamo junto.